Olha, hoje eu vim para arrumar confusão. Ei, tô vendo. Não saiam daqui chateados comigo. Ninguém pode terminar o ano chateado comigo. Mas hoje eu vim para arrumar confusão. Hoje a gente vai conversar sobre algumas questões talvez um pouco mais difíceis, mas que eu acho muito importante. E até vou explicar por que eu escolhi esse tema. Mas vamos começar pelo tema, né? Esse tema ele está em Mateus, capítulo 8, versículo 36. Mas a gente vai voltar um pouquinho para o versículo 31, só para a gente entender por que Jesus fala isso. Jesus ele começa a dar sinais de que ia falar mais abertamente aos discípulos o que ia acontecer com ele. E aí ele reúne todo mundo, reúne o povo, não só os discípulos, desculpa, ao povo, e começa a falar que ele ia ser rejeitado pelos religiosos, que ele seria preso, que ele seria morto e que ele ressuscitaria no terceiro dia. Quando Pedro escuta Jesus falar assim, ele fala assim, que isso, né? Igual a gente, né? Às vezes você fala assim, eu quero deixar tudo organizado, que se eu morrer, aí a pessoa fala, que isso, vai morrer nada, para com isso, né? Pedro, né? Nesse carinho que ele tinha pelo menos, que isso, Jesus, não fala um negócio desse. Não, que vai morrer, nada disso vai acontecer. Jesus olha para Pedro com muita tranquilidade e diz assim, afasta de mim, Satanás. Porque você está falando coisas sobre o mundo. Você não está falando as coisas de Deus. E aí fica todo mundo parado olhando Jesus. Jesus olha para o povo todo e complementa. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e segue-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Pois de que vale ganhar o mundo e perder a sua alma? E ele diz mais, ele diz, o que vale? O que vale mais para vocês? O que vocês poderiam trocar pela sua alma? Forte, né? E aí ele diz assim, aquele que morrer pelo evangelho, morrer por mim, né, será edificado. Agora, aquele que me renegar nessa ele chamava raça adúltera, víbora, pecadora, aquele de vocês que me renegar, eu também o renegarei quando eu vier com os anjos na glória de meu Pai. Então, é sobre essa passagem que a gente vai falar. Por que a gente vai falar sobre essa passagem? A gente vai falar sobre essa passagem porque a gente vem confundindo. A gente sempre confundiu, mas ultimamente a gente tem confundido mais o ser vitorioso na terra ou o ser vitorioso sobre a terra. A gente tem confundido muito o vencer no mundo do vencer o mundo. E a gente está vivendo momentos muito difíceis, porque a gente sabe que está passando por um momento de transição planetária. E já está passando por isso por algum tempo. Não foi ontem, não foi semana passada, não foi na pandemia. A gente já vem passando por um processo de transição, que vai durar aí mais um pouquinho para frente. Provavelmente a gente não vai estar aqui encarnados, a não ser que a gente... para poder ver esse processo todo. Mas vai estar desencarnado, se Deus quiser, não vamos ser exilados, vamos estar lá no plano espiritual ajudando, né? O Hernani diz que ele vai ficar assim para o mentor, vai dar tudo certo, igual eles fazem comigo. Vai na fé que eu estou aqui torcendo por você, se ferrando todo aí embaixo. Ele vai estar do outro lado fazendo isso. Mas a verdade é o seguinte, a gente está vivendo esse processo, esse momento, só que nós trazemos, né, um profundo desejo, muito grande, para ver esse reino de regeneração. Quem quer ver o reino de regeneração? Quem não quer viver num planeta onde o fantasma da morte, por exemplo, seja afastado? Principalmente da morte que a gente acha, aí que vem a questão, de inocentes, que a gente acha indevidas, prematuras, não é? Quem não quer passar por isso? Quem não quer ter uma televisãozinha fininha, igual o Chico falou que vai ter,
né? E você falou assim, hoje eu recebi uma notícia que eu vou ter uma sessão com o papai que está lá no plano espiritual. E ele vai me mandar uma mensagem através de uma TV. Quem não quer isso? Né? Nós ansiamos por paz. E quando a gente anseia por paz, não é a paz como o mundo conhece, é uma paz maior. É uma paz espiritual, da certeza de estar no caminho certo, de estar fazendo o que Deus quer que a gente faça. Vocês não têm dúvida do que Deus quer que vocês façam? Vocês não têm? Só eu tenho? Tá bom, ficou todo mundo. A gente tem dúvida, porque muitas vezes a gente fala assim, será que é isso mesmo o caminho? Eu estou brigando com tanta gente por essa paz. Será que está certo brigar com todo mundo por essa paz? Né? O que é? Às vezes parece que você está... que está todo mundo contra você. E você fica assim, será que sou eu que estou errado? Eu tenho que rever os meus conceitos? Porque uma das coisas, né, que a gente tem que avaliar é quando está todo mundo contra você e você puxa a vida. Né? E aí Chico dizia assim, na dúvida, vá André Luiz. Continuou com dúvida, vai Emmanuel. Continuou com dúvida, vai Kardec. Continuou com dúvida, vai a Jesus, porque dali não tem dúvida. Faz o que Jesus mandar. A gente tem vivido momentos muito difíceis. Por quê? Toda geração sempre bateu de frente com a geração anterior. Faz parte da evolução. A geração que está chegando, ela traz a inovação, ela traz coisas que a geração que está deixando acostumado, foram as mudanças. Eu estava vendo no outro dia alguém falando, e falei assim, poxa, antigamente, né, quem tocava MPB, quem tocava violão, era considerado um marginal, porque as pessoas escutavam música clássica, isso era o erudito, música clássica, e o MPB era popular. Né? Hoje em dia, quem escuta o MPB é o erudito. É quase clássico, porque clássico mesmo ninguém ouve mais. E a gente fica assim, caramba, isso é evolução? O que é isso? A gente se pergunta, né? Não estou criticando os gostos, não, pelo amor de Deus. Minha filha adora um sertanejo, está sentadinha ali, né? Não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente, ao longo da evolução, né, a música era, né, Beethoven, né? E a gente foi incluindo outras coisas, alguns ritmos que, no primeiro momento, as pessoas não entenderam. Mas isso é um degrauzinho. A geração, ela sempre choca um pouco a geração anterior. Mas o que tem acontecido com essa geração é que ela não tem chocado só, ela tem desafiado, ela tem quebrado costumes valorosíssimos. E elas começaram um processo apoiado, o que mais assusta, pela geração, parte da geração anterior, que era o processo do que se pode tudo e se pode tudo em público. Pode tudo. E pode tudo em público. Cada um vai viver a vida como quiser. Como se isso fosse uma novidade. Aí eu chego para vocês e digo assim, olha, no ano 56 depois de Cristo, tempo a beça, né? Quase 2000 anos. Em Paulo, uma carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, Paulo já tinha dito que podia tudo. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. E o que tem acontecido? Por que eu cheguei, né, fiz todo esse preâmbulo, por que eu escolhi esse tema e por que eu falei que talvez alguém ia ficar chateado comigo? Eu comecei a pensar em algumas questões muito fortes que a gente vem, né, correndo. Tudo começou com uma notícia que eu recebi de uma moça, de uns 30 e poucos anos, nos Estados Unidos, que ela estava numa praia, não tem criança aqui não, né? Ela estava numa praia usando um vibrador, numa praia pública, e aí a família que estava do lado, que estava cheia de crianças, chamou a polícia, né? E a polícia levou ela presa, né? E é tudo filmado, porque lá tem as câmeras dos policiais. E a imagem dos policiais prendendo ela, e ela falando, eu estava só me desestressando, por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu não fiz nada demais, eu estava aqui na minha, me dá uma multa que eu pago. Eu estava só me desestressando. E as imagens, né, vazou, inclusive a conversa dos policiais, ela estava se desestressando porque ele não foi meditar, eles rindo, brincando, né? Coisa que qualquer um que está sentado aqui falaria, vamos combinar, né? Só que ela não aguentou
ter vazado as imagens, né? Não as imagens do ato, mas as imagens da prisão, e suicidou. E aí, as redes sociais começaram a correr com essa história, culpando o vazamento das imagens, culpando as redes sociais. Olha só, as redes sociais acabou com a vida de uma pessoa. E na hora que eu li aquela informação, eu falei assim, nossa, muito triste que a menina tenha suicidado, né? Muito triste. Não tenho palavras para isso. Mas a verdade é que a culpa, se é que tem um culpado disso tudo, não é do vazamento. Não são das redes sociais. As redes sociais, ela pode fazer um mal muito grande. Quando que ela faz um mal muito grande? Quando elas falam uma fake news. Existem pessoas que, para se vingar da outra, botam a foto dela, isso aqui é um lado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que recebe, porque você pode destruir a vida de alguém, de uma pessoa, né? Quando ela tira do contexto uma frase que você fala várias coisas, ela tira uma frase do contexto e faz aquilo correr, né? E aquilo pode te trazer. Agora, quando ela traz um ato que você tornou público porque você quis que fosse público, você estava ali, era uma opção sua. Era uma opção sua, se eu estou na praia, né? A céu aberto, fazendo qualquer coisa, eu não estou impedindo ninguém de estar olhando. Eu preciso entender que eu posso tudo. O que eu não posso é não ter maturidade para lidar com as consequências da minha escolha. E o que está acontecendo com essa geração? A geração do pode tudo e não tem nenhuma inteligência emocional para lidar com nenhuma consequência de absolutamente nada. Então, a gente vê meninas muito jovens mandando nude. Era para o namorado. Ele não podia espalhar. E você vai confiar? E se ele deixar o telefone com alguém? E se o telefone dele for roubado? E se? Então, se você não tem como lidar com uma foto sua explanada, não mande uma foto sua. Não se deixe filmar. Nós começamos a viver o momento do eu posso tudo, mas não sei lidar com nada. E esse momento que é dessa geração que nega a religião, que nega, que quando você fala, que se você parar para pensar, eu tenho acompanhado muitos filmes, minha neta adora filmes de terror, minha filha também. As duas amam. E aí, com a minha neta, eu falo, eu vou ver com você. Porque eu prefiro ver com ela. Vários filmes que eu vejo com ela, o terror é o menor dos problemas. A mensagem subliminar da história é o muito pior. A mãe é sempre alguém muito ruim que você não pode confiar. o rapaz que estuda, que é bom no esporte, que é o dedicado, que seria o tudosbom.com.br, é o que vai ser possuído por um demônio e vai matar todo mundo. As mensagens subliminar das histórias hoje, jovens, são mensagens que vão abrindo um leque de influência para destruir os valores que são indestrutíveis. E é o momento da gente começar a passar e abraçar os filhos, porque eu falo assim, gente, quem tem filho, criança, cuida do seu filho, porque você vai perder ele. Se você não estiver muito próximo dele, se você não evangelizar ele, eu sempre falei da evangelização, isso é uma coisa que eu sempre bati muito aqui, mas hoje, mais do que nunca, evangelizar urgentemente, para que você crie bases sólidas no seu filho. Porque nesse momento de transição existe uma gama de espíritos trevosos querendo arrastar o maior número de pessoas, de almas possíveis. Quanto vale a alma do seu filho? Quanto vale a sua alma? Muitas vezes a gente escolhe determinado posicionamento, a gente também. Porque, tudo vira polêmica, então, e a gente escolhe um posicionamento. E a gente abre mão de falar de pautas importantíssimas. A gente abre mão de ser contra o aborto. Eu já vi pessoas falando, não, eu não falo não, porque isso não é uma confusão danada. Então, eu vou dizer igual Jesus falou, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada.
É óbvio que eu não vou criticar quem fez, quem cometeu, não é nada disso. Eu vou explicar como chega aquele espírito no plano espiritual. Eu vou explicar qual é a importância para aquela mãe passar pela prova e receber essa criança. Eu vou explicar que ela tem duas opções, e as duas são muito ruins. Porque a primeira, ele pode ser um inimigo que ela aceitou receber, que vai virar um obsessor, que pode até levá-la ao suicídio. E a segunda, ele pode ser o melhor amigo, uma pessoa que ela ama incondicionalmente, que ela vai prejudicar muito, vai chegar no plano espiritual e vai ficar destruída quando vê que prejudicou alguém que ela amava. Então, as duas são muito ruins. Quando você passa dessa forma, quando você explica dessa forma, deixa de ser um tabu religioso de alguém que é quadrado, que não evoluiu, entendeu? E você passa a explicar para ela, olha, eu sei que é seu corpo, suas regras. Eu só estou te dizendo o que você está assumindo para você. No final das contas, a escolha vai ser individual. O que você precisa entender é que vai ter que lidar com as consequências da escolha. E é essa falta de maturidade que essa geração não tem. Entender que todas as ações têm consequências. Umas muito boas, umas mais ou menos, e outras muito ruins. Então, quando a gente para pensar em todo esse processo, a gente pensa assim, poxa, não é novidade fazer o que quiser, né? Raul Seixas, que eu adoro, ele dizia, viva a sociedade alternativa, né? É fazer o que quiser. Eu sou a favor de todo mundo fazer o que quiser, desde que você não prejudique o outro, desde que você não fira o direito do outro, e desde que você saiba que escolha você está fazendo e quais são as consequências e tenha maturidade. Porque quando você pega uma filha, a filha de uma amiga teve um nude, né, divulgado para várias pessoas, que ela mandou para um namorado, ela tinha 14 anos. E essa amiga veio falar comigo, eu falei, olha só, se fosse minha filha, eu ia falar assim para ela, olha só, eu não teria feito o que você fez. Ou talvez tivesse aos 14 anos, não sei. Naquela época não tinha isso, né? A gente não tinha celular. Essa experiência. Essa experiência. Mas o que você precisa é ser forte para lidar com as consequências. Né? Desde que o mundo é mundo, existem mulheres que até por dinheiro, né, que estão aí despidas. Se isso aconteceu, eleva a cabeça, olha para frente e diz assim, viu, gostou, eu estava linda? E vai para a vida. Porque se você começar a entrar em depressão, você não vai desfazer, não vai conter esse incêndio, isso não vai acontecer. Você precisa aprender a lidar com isso. E ela falou, eu vou falar isso com ela. Vou falar isso com ela e vou falar, olha, levanta a cabeça, não era o que a gente gostaria, mas finge que é agora. Agora você tem que aprender a lidar com isso. Qual é a melhor maneira de lidar com isso? Seguir em frente. Levantar a cabeça, né? Não sou a primeira, não sou a última. Não é? Pena que você está vendo de graça, eu podia ter cobrado alguma coisa. Calma, qualquer brincadeira, né? Pena, não fui inteligente que não cobrei, né? Olha só, né? Pois é, vou pensar isso da próxima e segue a vida. Nós precisamos ensinar. E eu não estou falando de jovem, não, estou falando de adulto também. Nós precisamos passar para as pessoas que estão à nossa volta que as nossas escolhas têm consequências e que eu preciso aprender a lidar com elas para o bem ou para o mal. Resolvendo da melhor forma possível. Qual é a melhor forma possível? Aquela que te afasta do suicídio. Aquela que te afasta da depressão. Aquela que faz com que você olhe pare e pense assim, caramba, eu não gostaria de ter feito isso. Mas ficou aprendizado. É daqui para frente. Nunca é de trás. É sempre para frente. Quando você começar a tratar as coisas dessa forma, quando você começar a ter maturidade e olhar para o outro com maturidade, tá tudo bem, você quer fazer? Tá ótimo, pode dar isso, mas já pensou qual vai ser a sua escolha? Como é que você vai lidar com isso? Eu quero abandonar a faculdade, não era bem o que eu pensei, eu não quero ficar feliz. Gente, eu adoro essa frase. Eu adoro essa frase. Olha o que aconteceu com a humanidade. A gente começou uma frase assim, eu quero que meu filho faça o que ele quiser, desde que ele seja feliz. Lindo isso, né? Ele não pode ser feliz.
Isso não é uma coisa que ele pode fazer. Quando você fala assim para ele, eu quero que ele seja feliz, você está dando um peso a ele de uma responsabilidade da qual ele não tem condição de assumir. Porque ser feliz ou não ser feliz não é uma coisa que você possa fazer. Você pode dizer assim, eu quero que você seja advogado. E ele não tem vocação nenhuma, e ele pode se formar. Pode ser um péssimo advogado. Mas você pode obrigar ele a se formar. Isso é uma coisa que eu não acho que vocês devam fazer, não, tá? Mas é uma coisa que você pode. Porque ele consegue. Mas quando você fala assim, faça o que você quiser desde que você seja feliz, ele começa a ter, porque a felicidade não é uma coisa que você é. Você tem momentos felizes, você tem momentos tristes, a vida, né, é de momentos. Quando você pensa em como você lida com as coisas, como você passa pela tristeza, aí ele começa. Na primeira tristeza, ele diz assim, gente, eu não precisava de nada, só ser feliz, nem isso eu consigo. O que eu sou? Eu sou nada. Eu estou tão infeliz porque você deu a ele uma coisa que ele não pode dar. Então você olha assim para ele, olha só, eu quero que você tenha uma profissão. Porque o que faz a gente feliz é o lazer. Se você conseguir juntar os dois, olha, que beleza, é tão raro isso, não é? E quando acontece, sabe o que acontece? Aquilo que você adorava fazer, você deixa de fazer. Vide todos os músicos. Eu conheço muitos e trabalho com eles. Porque eu tenho uma gama de artistas lá no escritório. Todos eles começaram tocando violão, era tão bom. Era rodinha disso, roda daquilo. Agora quem tem que tocar obrigatoriamente as mesmas músicas todo final de semana, não é mais gente. E quando vira trabalho, deixa de ser divertido. E o que a gente precisa passar é o seguinte, olha, eu preciso de um sustento. Você tem que decidir qual é o tipo de vida que você quer ter. Por que você tem que decidir? Porque às vezes você diz assim, eu quero ter uma vida simples. Isso é um defeito? Não, isso é uma qualidade, inclusive. Eu quero ter uma vida simples. Eu não tenho muita ambição. Tudo bem. Então, quais são as profissões que você pode ter para buscar isso que você quer? Agora, se você quer viajar para a Europa, se você quer, né, ter um celular top, trocar todo ano, se você quer ter um carro, se você quer morar... Isso não é uma vida simples. Quais são as profissões? O que eu tenho que fazer para investir nisso? Então, você pode escolher o que você quiser, mas é isso que você quer? Vamos direcionar? Vamos trabalhar? Vamos focar? Aí você fica vendo. Eu estou tão infeliz, não era isso que eu queria. O que você queria? Eu escutei isso essa semana. Ele se formou, filho da minha amiga, e falou assim, eu me formei, mas não era isso que eu queria. Eu falei, que ótimo, ele vai fazer o quê? Ele não sabe ainda. Eu falei, quantos anos ele está? 27. Mas enquanto ele não descobre, ele não vai trabalhar, não vai fazer nada. Aí depois eu me toquei, que não tem nada a ver com isso, né, gente? A gente tem uma amiga assim. Aí ele falou assim, não, eu falei para ele que ele vai fazer alguma coisa. Eu falei, fez você muito bem, me calei a boca, né? Momento que você falou assim, eu vou te incentivar a mudar de profissão 10 vezes, se você quiser. Eu vou recomeçar contigo 1 milhão de vezes. O que eu não posso é esperar você se decidir. Porque a vida, ela segue, né? E você perde o trem da vida. E nós estamos vivendo um momento desse, de que a pessoa não consegue se decidir, de que a pessoa ela só quer fazer o que ela quer. Aí alguém chega para mim e diz assim, meu marido vai almoçar na casa da avó dele, mas assim, né, eu faço para não para as crianças. Porque a criança gosta, a criança fica irritada. Tem uma coisa, avisa. A criança não tem que estar vivendo num parque de diversão, não tem que ter coisa para ela. Ela tem que ir, você tem que dizer para ela assim, não, a gente vai porque a Bisa está lá, porque a Bisa te ama, porque a gente tem pouco tempo com a Bisa, porque a lei natural das coisas pode ser até que não, às vezes a criança morre antes. Porque a lei natural das coisas é você lembrar desses momentos, porque a Bisa talvez não fique tanto tempo com a gente. Porque é importante isso. Porque se ela acha que só é importante quando ela está fazendo alguma coisa que é bom para ela, que é divertido para ela, vai ter um momento que você não vai conseguir divertir essa pessoa. Essa pessoa vai ser um adulto insaciável.
E aí ele vai para onde? Quem está insaciável busca o quê? Álcool, drogas, sexo. E quando eu digo sexo, eu não estou dizendo sexo saudável. Então é muito importante que quando Jesus fala de que vale ganhar o mundo e perder a sua alma, preste atenção aonde você está colocando a sua energia. Você tem o direito de ter um trabalho que você goste. Você tem o direito de estar insatisfeito e mudar e refazer a sua vida. Você tem todo o direito de fazer o que você quiser, desde que você não venda a sua alma, porque a sua alma não tem preço. Quanto alguém pode pagar pela sua alma? Quando você suicida por causa de uma consequência de um ato impensado, quanto alguém poderia pagar por essa alma? Olha o estrago que você fez, não tem preço. Então, quando a gente começa a avaliar o rumo dos acontecimentos e a gente começa a pensar, né, como a gente tem conduzido as nossas vidas, como a gente tem pensado, a gente diz assim, caramba, esse mundo não melhora, nada acontece do jeito que deveria, eu acho que tinha que acontecer isso, acontecer aquilo. Nossa, de volta e meia, né? A gente olha o jornal, jornal eu já não vejo mais nada, eu prefiro nem saber. Aí eu entro no Twitter. Aí eu, pra que eu entrei aqui, gente? Aí eu fico 3 dias sem Twitter. Aí eu não aguento, baixo ele de novo. Quando a gente começa a exigir de Deus a resposta imediata, a gente se afasta dele. O que é exigir de Deus a resposta imediata? A gente fala assim, caramba, Deus não está vendo isso, não? Não é possível, tanta desgraça, tanta coisa acontecendo. Deus não está vendo isso, não? Ninguém nunca pensou isso. Não? Ninguém? Sério? E a gente Já mais estão mais evoluídos, né? Nos lugares que eu estou frequentando, a pessoa está pensando ainda. Eles estão mais evoluídos. Por quê? Porque a gente quer ganhar o mundo. Só que Jesus falou assim, renuncia a ti mesmo. Renuncia a ti mesmo, pega a tua cruz e segue-me. Se você quiser ganhar a sua vida, vai perder a sua alma. O que você tem que salvar daqui é a sua alma. Então, o que é ir salvar minha alma? Salvar a sua alma é não se contamine com as notícias. Aprenda a orar pelos inimigos. Quem é seu inimigo? O seu inimigo pode ser alguém que está do seu lado, o seu inimigo pode ser alguém que está em outro país, o seu inimigo pode ser alguém que você não conhece. O seu inimigo é aquele que está atormentando a sua alma. E às vezes ele nem acha que está fazendo isso, ele está vivendo a vida dele. Ore pelo seu inimigo. Ore pelo seu inimigo. Porque se você não fizer isso, você vai dar a ele um poder que só Deus tem. Um poder sobre você. Um poder sobre a sua alma, um poder sobre a sua tranquilidade. Pelo amor de Deus. Se eu tenho o conhecimento que eu tenho, que todo mundo que está sentado aqui tem, e o conhecimento é que Deus é bom, é justo, é misericordioso, é onipresente, Eu estou preocupado mesmo, que eu não entendi ainda. É seguir com Moisés, com o exército atrás, de frente para o Mar Vermelho. E falar, Deus está me mandando ir. E esperar o mar abrir. Ou se afogar. E acordar no plano espiritual vai dar certo também. É uma coisa ou outra. Mas a certeza é que eu confio. Eu preciso confiar. Eu preciso confiar. Todo mundo tem as suas dúvidas, os seus momentos, mas a gente está vivendo mergulhado num momento. A gente está vivendo mergulhado na dúvida. A gente está vivendo mergulhado na tristeza. A gente está vivendo mergulhado na depressão. Qualquer lugar que eu vou, as pessoas falam assim, não, eu estou indo, eu estou angustiada. Eu não consigo ouvir outra. Olha, eu não chego em nenhum lugar que a pessoa diz assim, nossa, tem andado tão feliz. Eu nunca mais ouvi essa frase. É sério, vocês têm ouvido isso? A gente escuta isso, a gente escuta, eu estou muito angustiado, eu estou muito deprimido. Eu não sei o que vai ser do país, do Brasil, do não sei o quê, da guerra. Eu falei, eu também não sei, mas que bom que Deus sabe, né? Ele não me botou no comando, né?
A hora que ele me botar no comando, aí eu vou ter que repensar aqui qual é a minha estratégia. Gente, eu estava sentada aqui, pensando um pouco na guerra, porque a gente recebe muita coisa triste, né? E eu fiquei pensando assim, mestre, eu tenho mais ideias, eu vou te dar. Ótimo, gente. Um pouquinho antes de vocês entrarem, tive um monte de insight. Aí eu falei assim, eu vou te dar umas ideias. Vocês querem ouvir minhas ideias? Não, né? Eu tive um monte de ideias, né? Eu falei assim, vamos fazer um planejamento reencarnatório, né? Vamos pegar uma parte, né, para nascer de um lado, uma parte para nascer do outro. Fiz todo. Vamos separar as famílias dos dois para eles se encontrarem. Gente, fiz, olha, na minha cabeça, nada aqui. Frei José, resolvi tudo. Frei José me deu um monte de ideia. Ideias boas. Não sei se funciona na prática, né? Porque eu nunca trabalhei no planejamento reencarnatório, mas acho que eu vou até fazer esse estágio. Né? Quando eu estiver lá desencarnada, eu vou dizer, olha, eu estou com umas ideias aí, né? Vou pegar meu currículo. Lembra daquele dia sentado lá na Aliança? Eu não estou à frente do planejamento. Eu não estou à frente da decisão. Eu não sou ninguém na fila do pão. A hora que ele fala assim, Iris, é você que vai decidir isso aqui? Opa, peraí, isso aqui é comigo? Então tá bom. O que eu vou fazer? O que Jesus fazia? Orava. Jesus nunca, em todo o seu ministério, tomou uma decisão sem orar. Nunca. Você pega todas as passagens de Jesus. Ele ia, orava, voltava. E aí ele falava. E aí ele resolvia. Em todas as ocasiões. Então, se está na minha mão resolver, pode ser a admissão ou demissão de um funcionário. O que eu tenho que fazer? Orar. Senhor, que eu seja justa nessa decisão. Que eu seja justa nessa escolha. Que eu deixe de lado a minha opinião pessoal e que eu expanda para a tua vontade, para a vontade justa. Em tudo. Eu faço isso? Mas eu preciso fazer. Então, a maneira que a gente tem de enfrentar a transição planetária, orar e vigiar. Eu sei que vocês escutaram isso muitas vezes de muitas pessoas, mas agora está mais importante do que todas as outras vezes. Agora é a hora que ou a gente vai estar preocupado com a própria vida e vai perder a vida, ou a gente vai negar a si mesmo e vai seguir a Jesus. Não tem mais. Não tem mais meio termo. Não tem mais meio termo. Então, é esse momento que a gente tem que começar a pensar. Eu estou muito angustiada com fulano, com Beltrano. Ora por ele. Se você tem como resolver, vai lá e resolve. Porque às vezes tem, às vezes está na sua mão. Às vezes é um parente. Se você tem como resolver, vai lá e resolve. Aconteceu uma coisa muito engraçada hoje quando eu estava vindo. Eu não ando mais com dinheiro. Acho que ninguém anda, né? É tudo Pix, né? Tudo você faz Pix, né? Paga o picolé com Pix. Aí a gente estava vindo no sinal e tinha um senhorzinho sem uma perna. Aí ele veio assim no carro, eu falei assim, o senhor tem Pix? Aí ele, minha filha, não tem Pix ainda não. Um dia eu vou ter, eu gostei dessa sua ideia. Eu falei, poxa, eu não tenho dinheiro. Eu podia te dar um Pix, mas não tem dinheiro. Ele falou, eu vou pensar nisso. Eu falei, eu vou fazer uma oração pelo senhor. Ele falou, vale muito mais do que o Pix, né? Olha o ensinamento. Ele não tem uma perna e não tem uma conta no banco. Né? Então, a gente precisa começar a olhar os sinais. Os sinais de que, eu queria tanto que tudo tivesse ótimo, maravilhoso. Eu também. Mas quanta gente está tudo ótimo, maravilhoso e a pessoa está infeliz? Quantas pessoas? Você olha a pessoa... Gente, você pega aquela revista Caras, ainda tem essa revista? Nem sei. Só gente bonita, rica, famosa, não é isso? Entrando em depressão, saindo de depressão. É tanto, você pega, porque eu saí de uma depressão, porque eu entrei, isso aqui, porque eu saí de uma depressão, entrando de casamento, saindo de casamento. Se você pegar uma Caras, por exemplo, eu só via Caras quando eu ia ao dentista. Agora, com o celular, nem isso. Mas se você pegar uma antiga, os casais já trocaram tudo. Não tem uma estabilidade, né? Uma coisa assim. Então, dinheiro, juventude, beleza, poder, não dá felicidade. Não dá. Isso não é lorota, isso não é fácil falar para quem tem. Não, não dá. Existem pessoas muito mais felizes com muito menos.
Existem pessoas... Eu escutei uma vez uma palestra, e aí ele estava falando sobre a felicidade, estava falando sobre você se sentir feliz, mesmo você tendo algumas dificuldades, e estava todo mundo olhando, ele falou assim, agora eu queria falar uma coisa para vocês. Eu sei que vocês podem me ver e falar assim, é fácil para ele falar. Então, eu estou sempre feliz. Realmente, eu estou sempre feliz. Mas eu vou falar um pouco da desgraça da minha vida, não é para vocês ficarem chateados, tá? É só para vocês entenderem que dá para ser feliz, mesmo quando tudo dá ruim. Aí ele falou, eu tenho um câncer, talvez eu não dure muito. A minha mulher morreu de câncer, a minha filha morreu num acidente. Eu perdi o meu neto. Gente, foi todo mundo murchando. E ele falou, parem de murchar, é por isso que eu não conto a minha vida. Você pode ser feliz em qualquer situação. Só que você não fabrica a felicidade, vocês entenderam? Ela tem que ser um estado de espírito. Quando eu falei que aquele menino ele não vai conseguir ser feliz, ele não consegue fabricar essa felicidade. Porque quando você imagina a felicidade, você imagina o quê? Excesso. Excesso de gozo. Barriga cheia. Conta no banco. Né? Menos excesso de peso, né? Eu não me imagino feliz assim. Se é uma coisa... Eu fico mais feliz, mais magra, mas não posso fazer nada. E aí eu pensei assim, gente... Essa semana o Hernani não, ele cansou de me perguntar sobre a minha dieta, né? Esse assunto virou um tabu lá em casa. E aí ele falou alguma coisa de alguma coisa, eu falei assim, olha, eu tenho 2 conselhos para você. Acostume-se com a minha versão gordinha, ou muito de mulher, porque eu desisti. Confesso que, né, eu vou ser feliz assim do jeito que eu tô mesmo, tá bom? E aí ele ficou me olhando assim, eu falei, vai pensando aí qual que você vai escolher. Você não vai sair de casa mesmo, que eu sei, porque é espírita, que Deus une o homem não separa, se ele sair, ele vai na horizontal. Né? Eu combinei com a espiritualidade, eu falei, olha, não dá mole para ele. Não dá mole, aqui a gente segue a risca, entendeu? Né? Tudo que a gente abre de precedente é para o outro. Aqui em casa não, aqui em casa a gente né, tem que ser fiel. Então ele vai aguentar. Tudo que é excesso, a gente acha que vai trazer felicidade. Excesso de dinheiro, excesso de comida, beleza, né? Mas não é verdade. Não é verdade. A única coisa em excesso que traz felicidade é paz de espírito. Só isso. O resto todo você vai buscar e nunca vai encontrar. Você vai dizer assim, não, eu vou ser feliz quando eu comprar meu apartamento. Aí você compra um apartamento, você quer fazer uma obra. Eu vou ser feliz quando eu formar o meu filho. Aí ele se formar e agora eu estou angustiada que ele não arruma emprego. Você nunca... Se você estiver esperando a felicidade para alguma coisa que vai acontecer, quando acontecer, você vai perceber que nem era tão bom quanto você achava. Sabe aquela coisa, voltando para a dieta, que você fica assim, não vou comer aquele bolo, nossa, maravilhoso, né? Aí você vai e come e fala, nem valeu as calorias. É isso. É isso. Se você lembrasse desse momento que você se arrependeu, você não faria isso de novo. Mas você não lembra, né? Então, é isso, a vida é isso. Então, o que você precisa entender? Eu não vou ganhar o mundo e perder minha alma. Eu vou vencer o mundo. Eu vou vencer. Eu vou vencer tudo aquilo que Sócrates dizia, né, quando ele andava pelos mercados e as pessoas ficavam oferecendo ele coisas. Ele, não, eu só estou olhando tudo o que eu não preciso para ser feliz. Né? Então, em alguns momentos, a gente está falando aqui de coisas, mas tem mais coisas. Né? Tem gente que acha que vai ser feliz com a mulher do outro, né? Com a filha do outro, com o emprego do outro. Tudo aquilo que você bota a tua energia, que não é a tua paz, ou que não é a paz do outro, não vai te trazer felicidade. Então, quando Jesus traz para a gente, ele traz para a gente um ensinamento muito forte. O ensinamento de que nada vale a sua alma. Então, você precisa se posicionar sim, você precisa defender bandeiras sim, mas você vai defender as bandeiras ainda mantendo a paz, ainda mantendo a certeza de que tudo pode parecer que está dando errado, mas para Deus está dando certo. Ele está no controle. Uma canetada de Jesus, ele muda tudo. Não é isso? Uma canetada de Jesus, ele derruba um avião. Uma canetada de Jesus, ele traz um tsunami. Uma canetada de Jesus, né? Ele traz a cura do câncer. Uma canetada de Jesus, ele faz o que quiser. E aí você pode até sentar aqui na aliança e ficar assim, Senhor,
Vou te dar umas dicas. Meu marido adora dar dica, gente. Qualquer coisa que você vai fazer, ele te dá uma dica, né? Você vai Seu fazer Jesus é diferente do né? meu. É? E quando eu digo para ele isso, tipo, o senhor pode fazer tudo, ele desde que o seu livre-arbítrio deixe. Aí traga tudo. Não, mas ele pode. Ele pode. É que ele Ele respeita pode. o livre-arbítrio. Ah, É que você fala respeita assim ele. para ele, não, eu estou abrindo mão. Fala para ele, você já falou que abriu mão, não? Pois é. Não pensou nisso ainda. Né? Quando você estiver sentado aí, você, Jesus, vou te dar uma dica. Hum. Sabe? Você vai fazer aquilo. Pode ser que ele escute, pode ser que ele não escute. Mas o mais importante é a gente ter certeza plena e absoluta de que Deus está no controle. E que o teu Deus, ele é Deus daquela pessoa que você acha que está te fazendo mal. É o mesmo Deus. E ele quer tanto bem a você quanto ele quer a ela. Então não adianta você falar, eu quero que ele morra, eu quero que ele sofra, entendeu? Porque a hora que você faz isso, você está se sentenciando. A hora que você chega para sei lá, pega o pior crime, um pedófilo que matou uma criança, e você diz assim, eu queria que ele morresse dessa forma, daquela forma, daquela forma. Quando você chega no plano espiritual, você descobre que 3 encarnações passadas você fez isso. O que você está dando na hora que você deu para aquele pedófilo assassino uma sentença? Você está dando a sentença dele? Você está dando a sua. É a sua que você está dando. Por isso que você vai ser medido com a medida que você medir alguém. Então, se você dá a sentença do perdão, se você fala assim, Senhor, como essa pessoa consegue fazer mal, que o Senhor ilumine a mente dela, o coração, que toque no coração dela, para que ela possa, né, entender que esse mal tem consequência. Quando você age dessa forma, quando você chegar no plano espiritual e perceber que você também fez aquilo, e você pediu por ela o perdão, você recebe o perdão. E ela? Ela vai ser medida com a medida que ela medir. Exatamente como você. Então, é muito importante que a gente procure o bem, procure energia, procure mudar a vibração do planeta. Porque na hora que eu falei assim, não está na minha mão decidir a guerra, está na minha mão ajudar a energia do planeta vibrando pela paz. E cada um de vocês que vibrar pela paz, que falar da paz, que falar do amor, que falar do bem, que reforçar o bem, é combustível para a espiritualidade. Usar para fazer o bem, para socorrer, para mudar a energia do planeta. E é isso que a gente está precisando hoje. Tá certo? Que Jesus nos abençoe. Assim seja. Assim seja. Linda. Amado Mestre Jesus, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui reunidos em teu nome, buscando teus ensinamentos para direcionar as nossas vidas. Amado Mestre Jesus, somos pequenos diante de ti. Dobramos o nosso joelho nesse momento, nossos joelhos da alma, trazendo a nossa humildade e te pedindo, nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque viemos trazendo tantas amarguras em nossos corações, tanta falta de perdão. Estamos absorvendo as energias deletérias com tão pouca fé. Mas aqui estamos, apesar de tantos erros, com um profundo desejo de mudar. Com um profundo desejo, Mestre Jesus, de fazer parte da solução e não mais do problema. De levar os nossos corações e encher o nosso coração de amor. Um coração cheio de amor não cabe ódio, não cabe raiva. Que possamos, em plenitude, amar. E que, através desse amor, possamos expandir aqueles que sofrem. Aqueles que sofrem nas regiões de guerra. A todos os povos. Aqueles que sofrem pela violência urbana, pela violência das mentes doentias, pela violência doméstica. Mestre Jesus, como é doloroso para uma criança sofrer nas mãos daquele que deveria proteger.
Rogamos a Ti por aqueles que sofrem as dores do corpo físico, das doenças produzidas, das doenças adquiridas, das doenças genéticas, das marcas perispirituais. Aqueles que estão nos hospitais, mas rogamos mais ainda, Mestre Jesus, por aqueles que não têm condições de se tratar, aqueles que não conseguiram vaga, aqueles que estão em casa, sem nenhum lenitivo para as suas dores. Que Bezerra de Menezes, com sua falange imensa de trabalhadores e as águas fluidificadas, possam aliviá-los. Rogamos ainda, Mestre Jesus, por aqueles que sofrem a dor do arrependimento, do remorso. Não existe dor como a do remorso. Que tu possa, Mestre Jesus, aliviar o peso dos seus corações, dando a eles a certeza de uma nova oportunidade, de uma nova vida, de uma nova chance. Rogamos a Ti por aqueles que sofrem as dores dos problemas psíquicos, das obsessões, das subjugações, da depressão. Mestre Jesus, que Tu ilumine os nossos jovens, as nossas crianças, que serão o futuro desse planeta de regeneração. Que Tu possa jogar toda a Tua paz sobre as nossas cabeças nesse momento. Que possamos retornar aos nossos lares levando a Tua imensa paz e que em paz possamos nos encontrar. Graças a Deus.